Gente, voltando aqui com a aula de geografia. Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. Ontem eu esqueci de falar da atividade de ciências, que era pra casa, não é? Ela está atrás dessa folhinha aqui, ó. Essa que eu passei, não foi? Só que tem essa atrás. Tudo bem? Sobre a raiz, a flor, a folha, fruto, caule e a semente, as partes da planta. Então, realizem essa atividade hoje, de ciências, certo? Vamos lá. Gente, livro de ciências na página 52. Coloquem aí. Ou, de geografia. Livro de geografia na página 52. Ciências e atividades. Página 52 do livro de vocês, certo? Bom, gente, hoje a gente vai aprender sobre as formas do relevo. Observe estas fotos. A gente pode observar o que na primeira foto? Uma cidade construída quase à beira do mar, não é? Então, a gente vai para a praia, a gente vê todas aquelas casas assim, e o mar de frente para elas, não é? Aqui é a vista área da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Já embaixo, nessa segunda imagem, a gente vê a cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, certo? A gente pode ver que são construções bem diferentes, porque, ó, aqui na Barra da Tijuca é meio reto e o mar aqui do lado. Já aqui na cidade histórica, as casas, elas são meio desorganizadas, vamos dizer assim, não é? Uma fica lá em cima, a outra fica lá embaixo, a outra fica mais para lá, certo? Gente, o que são formas de relevo? Vamos ver aqui nesse quadrinho amarelo. Formas de relevo. Formas que aparecem na paisagem dos lugares e que se apresentam como áreas com subidas e descidas ou áreas planas. Elas são formadas pela ação da natureza. As águas das chuvas, dos rios, do mar e o vento, que carregam pedaços de rocha de um lugar para outro. Certo, gente? Vamos lá ler um pouquinho. Você percebeu que algumas ruas desses lugares são planas, isto é, nelas não existem subidas e descidas. A gente pode observar isso na primeira foto, não é? Outras são elevadas, ou seja, é preciso subir e descer ladeiras para percorrê-las. Isso acontece porque as formas de relevo que aparecem na paisagem são diferentes em um lugar e no outro, certo, gente? Vamos dizer que as formas de relevo são formas de organização. Aqui na primeira fotografia está aparecendo tudo reto. Já na segunda fotografia está aparecendo tudo mais assim desorganizado. Pode ser? Existem diferentes formas do relevo. Elas recebem nomes especiais. Página 53. Os terrenos mais elevados em relação às terras vizinhas são chamadas de planaltos. Podem apresentar formas de morros, serras ou chapadas. Serra da Bocaina, vista da região entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os morros são elevações que formam as serras. As chapadas são formas elevadas que apresentam topo plano, parecido com o tampo
de uma mesa e possuem um dos lados bastante inclinado, certo? As áreas mais rebaixadas são formadas por materiais transportados pelas águas dos rios e do mar que se acumulam no local. São as planícies. Entre duas áreas de terrenos elevados, é possível encontrar uma área mais baixa do que as formas de relevo que circundam. É a depressão. Gente, a gente viu vários nomes estranhos, não foi agora? E nomes que a gente talvez tenha visto e talvez não. Aprender o significado de cada um é meio difícil, não é? Então, vamos lá. Aqui do lado, a gente pode observar imagens, certo? Representando essas formas de relevo. São 4 imagens, tudo bem? Vamos observar a primeira, que a gente já observou. A Serra da Bocaina, vista na região entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A segunda imagem, o que é que vocês veem? O que é que vocês estão vendo na segunda imagem, abaixo da primeira? Outra imagem com tudo verde, não é? E pequenas elevações de terra, assim, ao lado. Na terceira imagem, a gente pode observar uma chapada. Que é uma chapada? São formas elevadas que apresentam topo plano, parecido com o tampo de uma mesa. Aqui a gente pode observar a chapada. E como a gente observa a chapada, e ele descreveu como é que a gente encontra ela, qual é o desenho que representa ela, então é mais fácil, não é? E a última imagem? O que é que vocês acham que é? Deixa eu ler um pouquinho aqui para vocês. Os planaltos são superfícies onde dominam um intenso processo de erosão. Situam-se entre 200 e 2.000 metros. As planícies são formas de relevo que apresentam poucas irregularidades, com as altitudes baixas em média de 100 metros de altitude. Nessas áreas ocorrem processos de sedimentação, isto é, acúmulo de materiais carregados pelas águas do mar, do rio ou lagos. Tudo bem? Não deu para entender muito direito, certo? Mas a gente já vai entender. Vocês lembram da atividade que eu passei na semana passada, que vocês fizeram, e eu disse que eu explicaria hoje? Peguem lá aquela folhinha. Atividade da semana passada. Se vocês não estiverem com ela, eu vou mandar a foto depois para vocês, para a gente poder estudar isso por ela. Certo, gente? Vamos lá. Fazendo a atividade na página 54, a gente já pode ter uma ideia de como resolver
de como entender direito sobre as formas de relevo. Página 54. Ok. Observe estas representações. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Certo? O que tem na primeira? Tem uma passagem, não é? Uma pequena estrada de terra e casas, pequenas elevações de terra. Na segunda, tem a passagem de um rio, não é? E mais para lá, afastado, tem duas pequenas casas. Na terceira, a gente observa que é tudo reto, não é? Não tem nenhuma elevação de terra. A estrada foi construída de uma maneira reta, sem curvas, não é? Só essas curvas assim para o lado. Quarto, a gente pode observar que casas são feitas à beira do mar e a estrada vai, vamos dizer que vai pegando um pouquinho da areia do mar, tendo uma vista dos carros que estão passando pela estrada para o mar. Vamos a responder. A. Em que paisagens aparecem elevações? Vamos ver. A primeira aparece? Sim, então é a primeira. Coloquem aí a primeira. A segunda aparece? Sim ou não? Sim, aparece lá atrás. Então, a terceira? Sim ou não? Não, não é? Ela é reta. E a quarta? Também não, não é? Então, é só a primeira e a segunda. Coloquem aí na A. Pronto? B. Em que paisagens as formas do relevo são planas, ou seja, que não tem elevações? A primeira é plana? Não, pois possui elevações. A segunda é plana? Não, também possui elevações. A terceira é plana? Sim. E a quarta? Também. Então, é a terceira e a quarta. Terceira e quarta são planas. Coloquem aí, 3 e 4. Pronto? C. Quais paisagens são melhores para se andar de bicicleta? É uma resposta pessoal. Você gosta de andar de bicicleta por aí e andar por cima das coisas, né? Ou se você gosta de andar retinho? É uma resposta pessoal, você pode colocar.
Pronto? A D agora. Quais paisagens são melhores para se jogar futebol? Também a resposta é pessoal. Mas normalmente se joga futebol no campo reto, não é? Então, em áreas planas. Mas a resposta é pessoal, então vocês que sabem. Pronto? Segunda. Qual das imagens se parece mais com o lugar onde você mora? Explique o porquê. Gente, vocês vão dizer, minha casa se parece muito com a imagem. Tá, certo? Vocês colocam qual é a imagem. A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta. Se parece mais com essa imagem. Por quê? Porque se localiza em um lugar o quê? Plano, ou com montanhas, ou com elevações pequenas, certo? Então, você vai dizer de acordo com o lugar onde você mora. Você vai explicar, certo? Você vai comparar os dois lugares, a sua casa com um dos lugares dessas fotos. Pode ser a primeira, pode ser a segunda, a terceira ou a quarta. Certo? Pausem o vídeo para vocês poderem responder. Terceiro, observe diferentes formas do relevo nas fotos abaixo. Escolha uma delas para analisar e responda. Como as pessoas que vivem nesse lugar fazem plantios e locomovem-se a pé, de bicicletas ou de veículos? Você vai escolher uma das duas imagens, ou a primeira ou a segunda, e vai dizer o que é que está pedindo. Como é a locomoção dessas pessoas? Elas devem passar por morros, elas devem passar por pequenas elevações ou por áreas planas, certo? Você vai dizer como é o lugar por onde ela anda, só observando a imagem. Você vai usar a sua imaginação e vai fazer com que você esteja naquele lugar analisando o jeito que cada pessoa anda, certo? Dependendo da imagem que você escolher, tudo bem? Quando você pausa o vídeo, certo? Eu vou encerrar esse vídeo e vou começar outro falando sobre a atividade de geografia, tudo bem? Vou terminar esse vídeo. Você responde aqui na página 55. Quando você terminar, a gente vem para folhinha, para a gente poder entender melhor como funcionam as formas de relevo.